Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa conversa. Eu sou Ricardo Padovani. Eu sou o Bruno Falcão. Então nós trabalhamos na Soul. A Soul é uma empresa que trabalha com desenvolvimento de pessoas desde 2009 e a gente vai falar um pouquinho sobre atualidades e o benefício do ensino à distância. Acho que a gente tem aqui um menu, né? Menu não, uma agenda que a gente pode compartilhar. Claro. Bom, a gente vai falar um pouquinho a respeito de formatos principais. Então a gente vai abordar formatos de microlearning, mobile learning, vídeo treinamento, falar um pouco a respeito de simulações, uso de games. Uso ou não de personagem. Uso ou não de personagens, também um pouco a respeito de realidade virtual e todos os principais formatos que estão em alta aí no mercado, né? Sem dúvida, assim, essa tendência, até a nossa experiência com a administração de universidade corporativa, eu acho que todo esse histórico ele é muito rico e claro, né, não teria como a gente não dar uma breve introdução também sobre como surgiu essa história de ensino à distância, quais foram os primeiros passos, mas com certeza a gente vai se aprofundar mesmo, vai ser em tendências, tecnologias e o que a gente tem feito aqui junto aos nossos clientes. Com certeza. E Legal. Deixar uma pulguinha atrás da orelha, o quão importante é a estratégia para o EAD ter realmente ali um papel bacana dentro da organização de vocês. Legal, a gente vai começar essa primeira introdução, a gente vai fazer de uma forma talvez um pouquinho mais ágil, um pouquinho mais rápida, porque são conceitos que acho que já estão bem estruturados até pelo público da nossa conversa. Mas a gente começa um pouquinho falando sobre o que é EAD, então acho que só o conceito não sei se está claro para todo mundo, a questão do e-learning, do electronic learning, né, que foi criado exatamente para isso. As pessoas poderiam, a partir dessa tecnologia, estar em locais diferentes, não estar no mesmo local, porém treinando, se desenvolvendo e até sem estar em sincronia, né? Exato. Então, é um formato, na verdade, de passagem de conhecimento de forma remota, auto-instrucional, ou seja, a pessoa ela não necessariamente tem um tutor, ou se tem esse tutor, não necessariamente precisa estar em contato com ela no mesmo momento. Pode ser uma coisa, uma aula, por exemplo, em tempos diferentes. Então, eu passando um conhecimento para o Ricardo, ele vai acessar isso daqui um mês e isso vai passar para ele algum tipo de conhecimento. É uma educação à distância e, obviamente, em tempos diferentes. Isso aí, períodos diferentes. E aí, assim, só seguindo, acho que existem diversas... talvez algumas discussões de quais foram todas as fases e tal, mas acho que a gente pode simplificar em 5 gerações que isso aconteceu. Legal. Então uma está mais relacionada à correspondência, e é até difícil, tem gente que fala que foi no século XIX, século XX, tem gente que fala assim, não, as primeiras cartas ali que estão registradas há 3.000 anos já existia uma questão de educação e ensino à distância, mas acho que a gente pode oficializar que foi a partir talvez de correspondência, dos Correios, que realmente começou uma primeira fase de ensino à distância, né? E é interessante também ter uma visão de que isso até não muito tempo atrás ainda era uma realidade, né? Sim. Creio que os pais de vocês ou até mesmo pessoas da gerações anteriores devam ter vivenciado ensino por correspondência. Eu acho que não é algo tão incomum assim, né? Não. Assim como houve também talvez a segunda geração, que daí já utilizando uma tecnologia talvez um pouco mais avançada, que estava utilizando rádio, utilizando a televisão, muito no século XX, né, isso se difundiu. Telecurso 2000? Quem nunca, né? Quem nunca participou. Então, acho que lógico, como a gente falou, né, existem literaturas, mas a gente considera essa, então, uma segunda fase do ensino à distância, assim como a terceira, onde a gente coloca isso dentro das universidades. Então, as universidades passaram também a utilizar essas tecnologias com transmissão, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas vídeos, coisas que eram assíncronas para fazer parte da sua grade de treinamento e desenvolvimento. Muitas vezes como uma forma de complementar um treinamento que era dado presencialmente. Então o e-learning ele começou tímido, né? Ele começou de uma forma coadjuvante para hoje em dia se tornar um protagonista muitas vezes, né? Isso aí. E na quarta geração, que a gente entende que foi ali no começo da década de 80, aí sim já utilizando teleconferências, com uma estrutura um pouco melhor, isso começou a ser realmente difundido, principalmente fora do Brasil. Aqui no Brasil não aconteceu muito, a gente pulou algumas gerações dessas fases, né? Mas aí na quarta geração já tinha teleconferência e a gente já pula para a quinta, que talvez seja aqui onde a gente está, que a gente considera que já é o século XXI,
que é talvez a que tenha menos barreiras ou menos limites, né? Onde a gente está usando internet, onde a gente está usando celular, está usando televisão, onde está usando smart TV, onde está usando computadores e por aí vai. O céu é o limite mesmo. Acho que hoje nós estamos usando de tudo um pouco para tornar o treinamento o mais compreensivo e o mais próximo da realidade possível, né? Não somente conhecimentos comportamentais, mas como a gente começa a entrar em conhecimentos técnicos, simulações, enfim, o uso de todas as mídias e todos os meios possíveis para tornar aquele treinamento mais imersivo e o mais, vamos dizer, próximo da realidade, da experiência real possível, né? Isso aí. Eu acho que tem um ponto importante que o Bruno comentou, que é a questão dos treinamentos comportamentais, até porque como temos uma tecnologia muito à disposição, Sim. cada vez mais acessível, acho que a gente está voltando a olhar mesmo para o humano, né? Olhar como o humano vai absorver bem aquela informação, acho que é um ponto que a gente deve reforçar um pouquinho mais para frente. Com certeza. Seguindo de novo, né, como a gente falou, essa primeira fase talvez a gente fale de uma forma um pouco mais acelerada, né, mas agora a gente deve falar um pouquinho do funcionamento mesmo do ensino à distância, como a gente vê isso acontecendo, né? Legal. Bom, o funcionamento do EAD ele é muito simples, né? Ele não tem segredo na sua essência. Consiste de um computador, consiste da internet e de pessoas dispostas a aprender. Isso aí. Então, vamos dizer que isso é uma estrutura, uma espinha dorsal do funcionamento do EAD. Óbvio que é muito superficial a gente falar assim, né? Mas se a gente pudesse colocar numa estrutura básica, seria isso: computador, acesso à internet e pessoas com o mínimo de conhecimento em como operar essa máquina e muita disposição para aprender é o necessário para se ter ali um ensino à distância. Perfeito. E acho que a gente complementa o que você está falando com a questão das vantagens, que também a gente estruturou mais uma vez em 5 passos, né? Claro. Eu acho que a primeira é a questão da estrutura, como você estava comentando antes, né? Existe o computador, existe inteligência ali no meio, então como que a gente vai colocar, que ordem a gente vai colocar esses treinamentos, pensando no desenvolvimento daquela pessoa, daquele público. Então a gente está no treinamento de integração, a gente está no treinamento técnico, onde eu vou ter o básico, o intermediário e o avançado, no comportamental, onde eu vou ter uma avaliação de desempenho, feedback do liderado para também continuar esse desenvolvimento. Então acho que essa estrutura é muito rica e, como você falou, as pessoas vão acompanhando e vão se desenvolvendo a partir dos seus limites, mais rápido, mais devagar. Isso é muito interessante. E não somente isso, até complementando, na verdade, também um entendimento ali, sim, saindo um pouco do superficial, indo para uma coisa um pouco mais estruturada, do como não adianta a gente ter um treinamento, né? Não adianta a gente colocar um treinamento para o cara que seja um treinamento de 4 horas em leitura e esperar que aquele cara absorva plenamente todo o conteúdo. Não, então é imprescindível você fazer uma estruturação correta de formatos realmente, de como aquela mensagem vai ser passada, de todos os públicos e as grandes variações de público para público, né? É realmente estruturar isso como algo estratégico, né? Você comentou também da questão da duração. Cada vez a gente tem feito treinamentos mais curtos e sempre pensando em mobile, né? Exato. Acho que o uso da ferramenta do celular, ele está na nossa mão, ele realmente está ali para ser realmente muito, muito utilizado. É a massificação da educação, né? É você massificar o acesso, massificar os conteúdos e tornar isso mais acessível para o grande público, né? Isso aí. Então, assim, essa estrutura evoluída onde a gente tem um público definido, a gente sabe quais conteúdos vão para esses públicos, e já que a gente tem isso tudo estruturado, legal, então a gente tem uma gestão desses resultados. Perfeito. A partir de relatórios, extrações, e não só assim, extrair para falar, tal área fez mais ou menos treinamentos do que o mês passado, mas quando você tem uma inteligência em relação a isso, então, a partir de tais treinamentos, a gente viu uma mudança de desempenho de performance daquele time. Tá? Esse tipo de análise é muito interessante. E correlacionar também, né? Como o número de treinamentos feito por um determinado público efetivamente apoiou na geração de resultados para aquele público, né? Então, um exemplo que você sempre dá, inclusive, é como correlacionar os caras que mais treinaram com os que mais venderam numa equipe de vendas. Então, essa mensuração, esses KPIs são muito importantes para a garantia de uma estratégia boa de educação à distância dentro de uma organização, por exemplo.
Então, seguindo o que a gente estava falando, muito relacionado ao assunto anterior, a questão do desenvolvimento de competências, né? Não só o desenvolvimento técnico, mas o desenvolvimento da cultura empresarial, que a gente vai falar um pouquinho também para frente. Mas a questão... Isso é importante, perdão te cortar, Ricardo, mas acho que é importante essa parte, principalmente grande, não sei se todos, mas grande parte do público que hoje trabalha com treinamentos é um público de recursos humanos, né? De novo, não todos, mas grande parte. Então, a parte de desenvolvimento de competências eu enxergo como uma flexibilidade muito grande que a própria área de recursos humanos traz na manga, né? Porque hoje, pensa numa empresa com um público de 3.000, 4.000, até 1.000 funcionários, sim, onde a gente entenda que esses caras têm necessidades específicas de desenvolvimento e aonde você tem uma limitação grande de ter que desenvolver presencialmente cada um daqueles caras, para cada uma das competências que eles são demandados. Então, o EAD ele se torna um amigo ali a qualquer momento, a qualquer hora, que pode ser acessado para a pessoa se desenvolver. Então, eu acho que para a gestão da organização, para a gestão de recursos humanos, é um apoio fundamental, né? Além de permitir... A questão do e-learning também ele é um pouco mais individualista. Então, a autoavaliação... E aí identificar quais são os pontos de melhoria para aí você definir o seu plano de desenvolvimento. Exato. Então, acho que é mais uma das vantagens. E nesse sentido mesmo também fazer algo que muitas empresas promovem. E o EAD, o e-learning, ele traz a possibilidade de botar em prática, que é fazer com que o colaborador se torne protagonista da carreira, né? Então, aquele cara ele tem na mão a possibilidade de se desenvolver a qualquer momento, a qualquer hora, basta ele querer, né? Então isso é algo muito valioso para as organizações hoje em dia, né? E aí, de novo, né, muito correlacionado com o próximo ponto, que ele pode desenvolver a própria trilha de aprendizagem. Sim. Então, já que a gente está falando de plano de desenvolvimento individual, ele pode criar o próprio plano, ele pode criar a própria trilha, ou até assim, não sei exatamente por onde começar, onde a empresa quer que eu me desenvolva, legal, com certeza vai ter uma trilha técnica voltada para o seu cargo, para o seu momento de carreira, não só técnica como comportamental. Então, a estruturação dessa trilha, saber por onde começa, qual é o caminho e aonde eu vou acabar e o que vai ser cobrado de mim ao final dessa trilha, acho que é um grande passo. Muitas empresas têm essa reclamação, né? Não está claro para mim como eu devo me desenvolver ou para onde eu vou, se eu me desenvolver, o que acontece. Pela estruturação da trilha você consegue direcionar esses resultados e direcionar a sua carreira. Com certeza. E é importante todo mundo ter em mente que a estruturação de uma trilha é algo estratégico. Então sempre pensem a estratégia antes de qualquer coisa, né? Não adianta sair fazendo trilha sem ter uma estratégia bem definida antes, porque muito provavelmente o resultado não vai ser o esperado. Isso aí. E aí o último ponto que a gente fala que é a cultura empresarial, acho que a gente já passou por esse assunto durante todos os outros 4, sim, mas acho que é importante reforçar, né? Quando o curso ele é desenvolvido utilizando os valores da empresa, as características da empresa, a cultura da empresa, acho que a construção e a aplicação disso tem que trazer esses valores, tem que trazer essa cultura, as pessoas têm que respirar isso e tem que encontrar isso nos treinamentos. Com certeza. Então, e a perpetuidade disso também, né? É você garantir que isso vai se perpetuar dentro da organização, que você vai fazer um treinamento que ele vai poder ser acessado por anos e anos e ele não vai perder a sua essência, a mensagem que está querendo ser passada, né? E mais uma vez está um clique de distância, né? Exato. Eu tenho que relembrar de uma coisa, mas quais são mesmo os valores, quais são as competências da minha empresa? Ela está ali no seu desktop para você lembrar, está no seu celular, está no e-vídeo, está no YouTube. Perfeito, perfeito. E alguns pontos talvez que não estejam elencados aí, mas que vale a pena a gente citar também, né? É que o e-learning, quando a gente está falando de uma estratégia dentro de uma organização, ele traz outros benefícios que são totalmente tangíveis e mensuráveis. Como, por exemplo, o ganho frente a treinamentos presenciais em relação a custo, né? Então você consegue capacitar um número muito maior de pessoas por um custo muito menor. De novo, não discriminando o treinamento presencial, ele tem o seu valor, ele tem a sua... O complemento dos dois é muito importante. Exato, né? Perfeito. O mix desses dois formatos é o que traz talvez a maior profundidade num treinamento, né?
Então, já puxando uma pergunta que todo mundo sempre se fez, né? Mas o ensino online funciona comigo? É uma dúvida que todo mundo tem. E a resposta é que sim, né? É que sim. Sempre. Para todos. Acho que assim, é bem claro que todo mundo já entrou no YouTube para pesquisar alguma coisa. Então, quem nunca aprendeu a dar nó em gravata, fazer bolo, Excel, Photoshop, sempre tem uma solução ali no YouTube. É que tem uma formalidade muito grande, né? O pessoal fala assim, o EAD parece uma coisa muito restrita, formal. Às vezes já vem com um determinado preconceito a respeito disso, mas todo mundo pesquisa na internet, todo mundo busca aprender alguma coisa, e a internet acho que é o meio hoje mais utilizado para isso, né? Então, até mesmo não só YouTube, mas qualquer tipo de aplicativo. Então, sim. Tem muita gente que tem aplicativo de receita para aprender a fazer uma macarronada. Quem sabe, qualquer coisa. Então, a pergunta de aplicativos, ou ainda mais quem nunca pesquisou no Google, né? Você estava pesquisando porque estava querendo aprender alguma coisa. Então, assim, o ensino à distância está aí, ele não é só essa coisa formal, não é só o SCORM que está na trilha, ele está em todos os lugares. Inclusive, é muito importante aproveitar esse conteúdo rico que está aberto para utilizar no desenvolvimento da sua empresa, da sua universidade, por que não, né? Se está ali, está aberto, vamos utilizar. Com certeza. Inclusive, existem diversos indicadores, censos que estão, pesquisas, que mostram que o ensino à distância está cada vez mais aceito, né? Acho que esse preconceito está começando a descer. Quando você ainda faz as pesquisas relacionadas ao quanto da metodologia acaba sendo produtiva ou influente no seu dia a dia, a gente vê que hoje o ensino à distância ele traz o mesmo resultado no treinamento presencial ou semipresencial. Com certeza. Eu acho que essa questão do preconceito, como eu comentei, o Ricardo ele acabou comentando que realmente está reduzindo, está diminuindo, né? Mas eu acho que isso é uma tendência super positiva e vai muito do conhecimento também que as pessoas vão adquirindo sobre o tema, né? Querendo ou não, o EAD é algo, vamos dizer assim, no Brasil não tão antigo, né? Ou pelo menos esse formato como algo que as empresas adotam formalmente, que as pessoas adotam até na sua vida acadêmica formalmente, é algo muito recente. Então a gente acaba tendo que quebrar esse paradigma, mas com certeza hoje em dia está muito mais difundido e muito mais aceito, né? E independente da questão dos indicadores que a gente estava falando, acho que tem um ponto que talvez seja até o mais relevante para a nossa conversa, que como a gente fazer o e-learning realmente ser inspirador, né? Qual é esse desafio de as pessoas realmente absorverem, já que a gente está conseguindo quebrar a barreira do preconceito, quebrar barreiras tecnológicas. Então, qual é outro passo que a gente falou até no comecinho da conversa, né? De voltar a olhar para o humano. Isso é um desafio muito grande, que todas as empresas têm essa preocupação, né? Aqui no slide vocês podem ver qual que é o desafio? Tornar a experiência engajadora, né, para quem está na ponta. Por quê? A gente não pode esquecer de um ponto muito importante, né? Esse cara está na frente do computador sozinho, a empresa tem sobre ele a expectativa de que ele faça aquele determinado treinamento, ele também tem a expectativa sobre ele de poder fazer esse treinamento. Perfeito. Mas muitas vezes aquilo que está no conteúdo, aquilo que está publicado como conteúdo de treinamento não é muitas vezes relevante ou não é nem um pouco engajador. Então, como é que a gente consegue tornar isso engajador, né? Acho que tem um ponto que, já puxando, que é a questão do público-alvo. Então, legal. Como que a gente identifica isso? Então, é legal que a gente aqui na Sua atende muitos clientes, né? Sim. Então, a gente consegue vários segmentos, compartilhar várias experiências. Então, por exemplo, a gente às vezes trabalha com treinamentos médicos. Sim. Quando a gente fala treinamento médico, o que esses caras gostam? Eles gostam, aquela questão do personagem, né? O avatar, para eles é infantilizado. O que eles gostam, então, é de indicador, eles gostam de treinamentos rápidos, texto, leitura, link externo, tecnologia, às vezes tirar foto no QR Code, esse tipo de coisa. Simulação. Aí, por outro lado, tem o público de varejo, né? O público de varejo, de call center, já é um público diferente. Mais júnior, às vezes. Muitas vezes, aí sim, você precisa do personagem, mas aí com uma questão... de mediação, né? Eu perdi a palavra. Tutoria? Não. Assim, e aí já tem um público de varejo, que aí sim a gente utiliza o personagem com uma questão narrativa. Então você precisa daquele personagem para contar a história, para levar a pessoa sobre aquele conteúdo, engajar ele a participar cada vez mais. Então conhecer como as pessoas absorvem, acho que é um ponto importante, assim como as tecnologias que elas vão utilizar. Legal. Então vai ser pelo computador, vai ser pelo celular,
Qual o momento que ele vai adicionar isso, né? Qual momento ele vai ser treinado efetivamente? Então, às vezes é um call center, uma pessoa que passa muito tempo no trânsito, a gente vai usar um podcast, uma alternativa. Sim. Tem um cliente que a gente tem conversado sobre realidade virtual, legal, onde ele trabalha muito com segurança do trabalho e ele trabalha com produção em fábrica mesmo. Então sempre tinha aquela visita à fábrica. Agora não, com a realidade virtual você faz a visita à fábrica sentado na sua cadeira. Você consegue ter a imersão do cara mesmo em um ambiente externo àquele que você está sendo treinado. Sem correr nenhum tipo de risco, sem ter problemas de parar as pessoas ou levarem elas até aquele local, sem esse tipo de preocupação. Então, acho que conhecer um público-alvo talvez fosse o primeiro passo do desenvolvimento de um projeto educacional. Legal. E aí, vocês conhecem o público de vocês? Acho que é um ponto importante, né, da gente... Uma reflexão importante. Uma reflexão importante. Quem é o público que eu tenho dentro da minha organização, né? Isso aí. E acho que aqui vale a gente compartilhar um pouco das nossas experiências. Então, legal. Onde a gente está usando personagem, como a gente falou, varejo, call center, ou então, né, acho que tem um exemplo bem importante que a gente colocou ali da questão do Código de Conduta do Fleury, que é um público super desenvolvido, super aculturado, né? E apesar desse público, que a gente poderia ter tratado de uma forma mais, como a gente falou, com textos, com vídeos, mais sóbria, né? A gente acabou indo para a criação de personagem porque o tema era muito pesado. Isso. Então a gente quebra o tema utilizando o personagem. Então era um código de conduta, até tinham temas de assédio moral e sexual, que se a gente utilizasse de uma outra forma ia ficar muito pesado. Então, legal, né? De uma forma estratégica, inteligente, usando os personagens, e até o personagem acabou se tornando realmente o personagem do projeto. Então hoje tem ator utilizando a roupa dele, vai participar do projeto, se tornou muito mais com o e-learning. Né? Isso é outro ponto, né? Cultura. Sim. Às vezes eu quero trabalhar cultura e mesmo sendo para um público muitas vezes mais sênior, assim, cabe o uso de animações, personagens. Então é muito do entendimento, né, do momento e do projeto. Mas acho que vale compartilhar com uma experiência que a gente teve com o Grupo Fleury, onde sim eles têm um público bastante acadêmico e gostam de texto, gostam de indicadores, mas a gente estava fazendo treinamento sobre código de conduta, onde um dos temas era assédio moral e sexual. Nossa, é um tema muito pesado para você tratar com uma abordagem tão pesada quanto, né? Exatamente. Então aí o uso de personagem entra para quebrar. Aí você cria às vezes uma empatia, você coloca os personagens em situações um pouco engraçadas e você traz o conhecimento de uma forma diferente. Esse treinamento acabou dando tão certo que o personagem no final virou um personagem real. Legal. Então hoje a gente tem ator que vai lá, se veste, participa de campanha, e isso funciona super bem. E é interessante também comentar da questão de uso dessa estrutura mais lúdica no treinamento que aborda um tema mais pesado, mais sério, até para não correr riscos, né? Riscos de, enfim... Por exemplo, você usar um ator que se parece com fulano, ciclano, e isso gerar um problema desse cara se sentir ofendido. Ou datar o vídeo. Datar o vídeo. Ou até mesmo de usar, como você mesmo comentou, usar um personagem em um ambiente externo àquela situação. Exatamente. Então eu estou falando aqui de um ambiente médico ou clínico, por exemplo, mas eu estou abordando esse tema específico de assédio moral fora daquilo. Eu tô exemplificando para aquele cara, né? Então isso é muito rico, né? Você acaba tendo um ganho muito grande nesse sentido. Legal. E aí um outro recurso que a gente tem utilizado são os simuladores, né? Então aqui a gente colocou, por exemplo, um ensino de cálculo, então aqui foi um treinamento que a gente fez sobre matemática financeira, onde não só teve a preocupação da fonte, do uso do giz, né? da lousa, mas com a direção de arte, mas também a gente criou um simulador de HP12C. Legal. Então, realmente, as pessoas elas poderiam entrar, elas poderiam utilizar aquela ferramenta, elas poderiam testar, poderiam errar, para que na vida real elas não passassem por isso, né? Então você coloca agora um elemento a mais dentro do seu conteúdo, que é a questão de lógica mesmo, né? O cara poder simular, o cara poder interagir com aquele conteúdo que traz aquilo que a gente buscou lá atrás, que é o engajamento, né? Perfeito. O cara ele está sendo uma parte ativa do treinamento, não somente recebendo informação, mas também participando ativamente daquele conteúdo. Perfeito. Indo para o próximo exemplo, então, a questão de vídeos, até esse exemplo que ele está colocando é o whiteboard, então, que vem uma mão, ela vai desenhando, e é muito especial isso para mostrar processos,
chama muito aos olhos, você tem um nível de atenção altíssimo quando está utilizando esse tipo de recurso. Conteúdos rápidos. Sem dúvida. Conteúdos rápidos, né? Que é até um conteúdo intenso, né? Você tem a mão desenhando, você tem o texto aparecendo, você tem a voz falando. Então, tentar limitar ali dentro de 3 minutos, eu acho que é uma boa prática que pode utilizar. Mas é um tipo de formato que está super em alta, né? Super. A gente vê empresas buscando adaptar ali situações, passo a passo, exemplificação de processos por meio do whiteboarding. Muitas vezes, né? A gente vê isso daqui crescendo muito hoje em dia, é uma tendência realmente. Show de bola. Então, próximo slide a gente fala de simulações. Então, simulações onde a partir do mouse você vai gerando certos processos ou vivendo certas situações. Então, como aqui a gente fez até um treinamento com recursos em 3D, Legal. Onde a gente falava de paradas cardíacas, oclusão clínica. A oclusão vai ser muito difícil, né? É um termo muito ruim. Não. Poder falar do caso do stent, né? De obstrução Coronária. Coronária, pode falar. Que aí você fala a região do corpo, do coração, onde é muito técnico, muito detalhado, onde por meio da simulação a gente aproximou isso em relação à realidade. Bom, e também tem o caso das simulações, onde não só simulações de sistema, mas também simulações clínicas, né? Aqui é um exemplo de um treinamento que a gente fez sobre stent, né? Um stent cardíaco, onde a gente até teve apoio de realmente cardiologistas na participação do roteiro desse treinamento. Legal. E ali a pessoa poderia, a partir do mouse, a partir de alguns exercícios, simular o uso do stent, entender como aquilo funcionando, fazendo, né? Aquele learning by doing. Legal. E aí sim podendo repassar essa informação dentro de uma visita médica ou até para as pessoas que trabalham com ela. Então foi um exemplo muito rico também para a gente, acabou marcando bastante o trabalho da Soul. Isso é muito interessante e dentro de segmentos a gente vê a utilização desse tipo de treinamento, né? Se você pega a aviação, por exemplo, eles usam muito o que é chamado na área de aviação de CBTs, né? Os Computer Based Trainings, que consistem nesse tipo de simulações realmente, né? De você simular processo, de você poder interagir com painéis, enfim. Isso é algo que é muito necessário, né? É um complemento àquele treinamento mais teórico. É você poder verificar na prática, de alguma forma, processos, procedimentos, ter uma interação maior do usuário com aquele conteúdo. É realmente algo bem bacana. Show de bola. Então, vou seguindo nossos exemplos. Então, o uso de games, né, ou simulações, aí a árvore de decisão, essa interação, o ganho de pontuação, a criação de trilhas. O cheque de conhecimento daquele determinado colaborador, ou enfim. Eu gosto muito de um conceito do game, né? De você usar o game como uma peça de fechamento do treinamento, né? Não como uma peça de aprendizado, Sim. Mas uma peça que feche e traga realmente o quanto aquele cara absorveu ou não absorveu do conteúdo. Você faz uma avaliação, né, ou um exercício de fixação de uma forma muito mais lúdica, muito mais interessante, que às vezes a pessoa nem percebe que está sendo avaliada para aquilo. Exato. Engaja muito o público, né? É impressionante. E isso é muito interessante, você usar o game nesse sentido. Eu gosto de citar até uma passagem de uma conhecida que diz exatamente isso. Que você usar o game como uma peça de fechamento é muito mais interessante, porque o game, ele, querendo ou não tem caminho, né? Você tem o game over. Você tem, realmente, se você não fizer certo, você vai perder alguma coisa. Então, se você usar isso como uma peça de iniciação num treinamento, você pode desmotivar o teu colaborador de cara. O cara nem recebeu informações e já está perdendo, né? Então, o game, ele se torna uma peça de fechamento de treinamentos muito rica, né? Muito interessante, super engajadora. Eu acho que vale compartilhar que não só o uso do game online, mas a gente também utiliza ou gera treinamentos com games para a sala de aula. Também. Então você separa as pessoas em times, esses times vão ter cada um desafio, elas interagem entre si, também ganham pontuações, criam uma competição interna e aí, mais uma vez, né, trazendo engajamento a um nível altíssimo e uma retenção muito grande daquele conteúdo. Com certeza.
Legal. E aí um outro ponto, né, que a gente estava falando de engajamento, utilizando o curso online, mas aí, como você falou, entre pequenos exercícios. Legal. Né? Não só como árvore de decisão, mas sim como avaliação. Certo. Então é exatamente isso. Estou indo para o caminho certo, não estou indo para o caminho certo. Se eu acertar, ganho pontos. Se acertar 3 vezes, eu ganho um bônus. Legal. E tudo isso, como avaliação, faz muito sentido. Até algumas indústrias, né, exemplificando uma que a gente tem bastante experiência, que é a indústria farmacêutica, que faz avaliações bimestrais, trimestrais com todos os representantes de vendas, com a grande parte dos funcionários. Eles têm que conhecer muito do produto e essas avaliações se tornam chatas, se tornam repetitivas. Então, quando a gente usa a gamificação para estimular, a gente vê uma participação e uma retenção muito maior do seu público. Com certeza. Legal. E aí tem um outro ponto que é interessante também de engajamento, a questão dos microlearnings. Então, aquelas pílulas, né? Aquelas coisas curtinhas que a gente recebe, às vezes, muito até no WhatsApp, que todo mundo acessa, todo mundo participa. Que vem sendo, na verdade, o WhatsApp vem sendo, falando de tecnologia para educação à distância, eu vejo muitas empresas adotando o WhatsApp mesmo como uma forma de disseminar conteúdo, né? Empresas mandando vídeos, mandando informações sobre produtos, a respeito de tendências do mercado, informações que poderiam ser um processo de aprendizagem formal e eles estão fazendo isso como um processo informal, mas que é super interessante, né? Se você pensar. É um acesso que o cara não tem aquela formalidade de acessar uma plataforma, começar um treinamento, enfim. Ensina a qualquer hora, isso é muito legal. Muito tem um ponto bacana. que talvez a gente não esteja abordando aqui, mas que é interessante, que é a questão do que você está abordando, que é o social learning. Também. Que é isso aí, assim, Também. não é unilateral, né? Você recebe aquele conteúdo, mas você compartilha uma boa prática, Exato. Você discute isso no fórum, você discute no WhatsApp, você compartilha a sua localização e aí você chama as pessoas a discutirem um assunto com você, Legal. Tira uma foto ali, então isso é muito interessante. E voltando um pouquinho para o microlearning, acho que esses temas curtinhos, né, são muito utilizados. Às vezes, como a gente falou, as pessoas não conseguem parar 15, 20 minutos para fazer um treinamento. Mas eu consigo, entre uma ligação e outra no call center, assistir um vídeo. Sim. Entre uma visita e outra médica, outro. Na volta do almoço, consigo assistir mais um videozinho. Então, essas pílulas de conhecimento têm sido uma grande tendência para diversos assuntos. Né? E tem sido muito aproveitado pelas empresas. Com certeza. Tempo está escasso para todo mundo e cada vez mais, né? Então, usá-lo de forma inteligente estratégica. É um diferencial para todas as empresas, né? Para todas as pessoas. Legal. E acho que tem um ponto que está começando a ser realmente discutido e utilizado, que é a realidade virtual. Sim. Então a gente já tem feito algumas iniciativas, tanto com gravação em vídeo 360, como a gente comentou o exemplo da visita à fábrica. Uhum. Acho que é um primeiro passo que você está dando. Também é possível fazer simulações dentro de ambientes, onde as pessoas interagem com objetos, elas andam, elas têm aquelas salas com os óculos que percebem a movimentação. Sim. E isso, de novo, é muito rico, né? Fazer manutenção, existe já a possibilidade da realidade virtual identificar algumas frases prontas, né? Então, dependendo da frase que você dá, né, fala mesmo, ele vai identificar a sua vai identificar qual ação você está querendo dar e já segue também por um caminho, te dá uma resposta em relação àquilo. Então, eu acredito que assim, esse é um ano de final de 2017, começo de 2018, que ele está se consolidando, né? A gente já está fazendo muitos exemplos que a gente também quer sair à frente nesse sentido, e com certeza no próximo semestre isso vai ser uma realidade. Muitos de vocês, acredito que estiveram no CBTD esse ano. A gente teve inclusive com uma demonstração muito interessante de um primeiro dia de trabalho e você tinha que fazer ali todos os procedimentos. Então, colocar o cartão de ponto na máquina, apertar o botão para iniciar o jogo. Tinha um Kanban de você avançando, os processos. Então eu tenho que responder o e-mail, tenho que ligar o computador, tenho que arrumar minha mesa, então, guia política. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, por exemplo, tinha papel no chão, tenho que recolher. São todos pontos assim, lúdicos, óbvio, mas que exemplificaram ali um primeiro dia de trabalho, né? E um ponto importante de citar, que eu creio que é um paradigma ainda da realidade virtual, né, quando a gente fala nesse tema, que agora a gente precisa começar a usar alguns outros elementos que antes não estavam presentes na realidade do e-learning. Por exemplo, preciso usar o óculos de realidade virtual para ter a imersão. Eu preciso usar muitas vezes sensores, né, sensores, joysticks e tudo mais.
E até pouco tempo isso era algo de acesso muito difícil. Sim, é muito restrito, muito caro. Muito caro, mas hoje a gente vê também uma popularização desses elementos, né? Então a gente vê empresas grandiosas como a Samsung que tem trazido esse tema para o grande público, né? Por meio do Gear VR. Então você poder usar de recursos mais baratos que ainda assim tem uma qualidade alta, e isso vai cada vez aproximando mais as pessoas desse formato. Perfeito. Então é algo que com certeza para os próximos meses aí a gente vai ver um aumento muito grande na demanda e na busca por informações a respeito de realidade virtual. Sim, até quem ainda não está afim de comprar, já é possível alugar, então você vai, aluga, testa, legal, vale a pena investir, não vale? Então até essa experimentação é muito rica. E fora que é uma inovação por conta da finalidade disso, né? O uso de realidade virtual para treinamento é algo muito novo. Você vê muito uso de realidade virtual para entretenimento. É verdade. Creio que muitos de vocês já viram em shoppings, em parques de diversão, o uso de realidade virtual com finalidade de entretenimento, mas trazer isso para a finalidade de treinamento é algo que com certeza pode ser encarado como uma inovação aí bem relevante. Então acho que para concluir também um pouco da nossa conversa, acho que vale o recado de que os recursos tecnológicos estão aí. Eu acho que a expertise a gente tem desenvolvido cada vez mais, acho que as pessoas estão buscando mais informação, a gente tem entendido melhor quais são os limites e como explorá-los. Sim. E a educação online é isso, né? Assim, ela está em todos os lugares, ela está em todos os momentos, ela está dentro do celular, ela está no computador, ela está no livro, ela está no podcast. E a tecnologia que traz essa celeridade, né, do desenvolvimento, enfim. Isso é muito importante porque você vai ver uma constante evolução nisso, né? Então hoje nós temos essas mídias, esses formatos, amanhã nós vamos ter N outros, então é importante essa atualização também, né? Como me atualizar e como estar na vanguarda aí do que o mercado está usando, está explorando em relação ao EAD, né? Até um ponto importante que acho que vai ser mais aprofundado, a questão da gamificação. Isso. Convido vocês, também vai ter uma palestra de mais um time da Soul, realmente dedicada só a esse tema. Exato. E tem um ponto importante também, você falou da evolução constante. Isso. Que é sempre importante ter então um parceiro que vai te ajudar a estar sempre atualizado, estar sempre na crista da onda, estar sempre testando as coisas antes, e para que vocês realmente pensem na estratégia, pensem no planejamento e permitam que um parceiro talvez ajude com essa questão tecnológica, com outro tipo de expertise para esse complemento, né? Isso é uma coisa que eu sempre incentivo os clientes da Soul. A gente tem uma proximidade muito grande dos clientes. Nos chamem para uma conversa, que seja um café, para a gente poder bater um papo, porque a gente está em contato com muitas empresas, né? Hoje a gente participa de eventos, a gente está em contato com empresas com demandas diferentes, com necessidades diferentes, com segmentos diferentes, que trazem para a gente um know-how muito importante que a gente pode explorar e pode entender como aplicar na tua necessidade. Às vezes o problema de um é o problema de vários, né? Perfeito. Então, deixa o convite. Nos convide a tomar um café ou venha até a Soul tomar um café para a gente poder explorar isso com mais calma, explorar a sua necessidade, seus pontos e mostrar como você pode tornar o teu EAD um processo, um tema estratégico dentro da tua organização. Como isso pode ser o seu diferencial, né? Perfeito, gente. A gente encerra por aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela participação de vocês. Ficamos, como o Bruno falou, à disposição e a gente se vê na próxima. Nos vemos na próxima. Obrigado a todos pela atenção e ficamos à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.